Olá, gente. Então, mais uma vez estamos aqui, para a gente dar continuidade à nossa aula de biossegurança, tá? Onde a gente parou na parte das doenças infecto-contagiosas e vamos dar continuidade, tá, gente? Nós falamos da herpes, da hepatite e vamos falar de outras doenças infecto-contagiosas que são de maior relevância no ambiente odontológico, tá? Então, entre essas doenças infecto-contagiosas, causadas por vírus, nós temos a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, tá certo? Quando a sigla é a AIDS, que é uma doença progressiva que pode levar à destruição do sistema imunológico. Gente, vocês sabem que o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do corpo, É o que nos defende das doenças. E caracteriza-se por uma infecção crônica cujo agente etiológico, agente etiológico é o causador da doença, tá? É o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus HIV. Então, o vírus HIV, ele é o causador da síndrome da imunodeficiência humana adquirida, tá? Que a sigla é a AIDS. A transmissão, ela ocorre através de sangue, de sêmen, secreções vaginais e do leite materno contaminado. Essas são as principais vias de transmissão do vírus HIV, tá? A possibilidade de transmissão durante um acidente pérfuro-cortante com sangue sabidamente contaminado é baixa, variando de 0,05% a 0,1%. Gente, veja só, algumas considerações que eu quero fazer sobre isso. A gente sabe que o vírus HIV não é transmitido através de saliva, não é transmitido através de partículas de saliva, tá? Ele seria transmitido no nosso meio odontológico através de quê? Do sangue. Para isso, a gente teria que ter um acidente com algum instrumental pérfuro-cortante contaminado com sangue, portador desse vírus. Na verdade, gente, isso eu não conheço nenhum caso, certo, desse tipo de contaminação no trabalho odontológico. Não conheço, nunca vi na literatura, inclusive, nenhum caso de uma pessoa que se contaminou com o vírus HIV dentro do ambiente odontológico. Porque mesmo que haja um acidente com algum instrumental pérfuro-cortante, tipo a gente se cortar com algum instrumental, um bisturi, uma agulha, uma cureta de raspagem, que são muito afiadas, e esses instrumentais estarem contaminados com sangue, e esse sangue ser portador do HIV, do vírus HIV, tá? Teria que acontecer dessa forma, a gente se furar. Mas mesmo assim, mesmo dessa forma, a transmissibilidade ela é muito baixa. Ó, aqui, de 0,5% a 0,1%. Então, mesmo dessa forma, a probabilidade de haver uma contaminação com o vírus HIV é praticamente nula, tá? O principal meio de transmissão do HIV continua sendo através do sexo sem segurança, tá certo? Através do sangue dentro do ambiente odontológico é muito mais raro de acontecer, muito mais difícil, ok? Mas, óbvio, minha gente, que isso não impede que a gente tenha todos os cuidados, tá? Todos os cuidados, porque é raro, mas não é impossível, entendeu? Então, todos os cuidados com a manipulação, com a forma com que a gente lava esses instrumentais, com o descarte desses instrumentais contaminados com sangue, todo o cuidado com a limpeza desses instrumentais, com a esterilização desses instrumentais, certo? Todo cuidado é pouco, como eu sempre falo para vocês, tá bom? Então, gente, o tratamento da AIDS é realizado com antirretrovirais e atualmente se preconiza um coquetel de vários antirretrovirais, A gente sabe que não existe vacina e nem existe cura,
mas hoje a gente sabe que existem tratamentos altamente avançados para os pacientes portadores do vírus HIV, certo? Em que os pacientes hoje conseguem ter uma sobrevida com bastante qualidade de vida através desse tratamento com essas substâncias antirretrovirais, tá? Que são medicamentos com bastante, hoje em dia, com bastante sucesso, né, nesses pacientes. Tá? O tratamento ele reduz a carga viral para quase zero, fazendo com que ocorra a redução da morbidade e mortalidade dos indivíduos infectados, tá, gente? Como eu falei para vocês, né, hoje em dia a mortalidade de pacientes com o vírus HIV já é bem menor do que se era há muitos anos atrás, há 10, 20 anos atrás, por conta da eficácia desses antirretrovirais, desses tratamentos, tá? Que a gente vê, quando a gente estuda, a gente vê que tem pacientes que começam a apresentar carga viral praticamente zero. Aqueles pacientes que melhor respondem ao tratamento, os pacientes que mais se cuidam, que o tratamento tem mais eficácia, consegue chegar à redução da carga viral para quase zero, tá? Então quer dizer que hoje os retrovirais, eles estão bastante eficazes e bastante avançados, tá bom? Mas, óbvio que a gente sabe que não existe a cura total e nem vacina para o vírus HIV, tá? Com certeza, a melhor medida de prevenção como a maior índice de contaminação é através das relações sexuais desprotegidas, né? Óbvio que a melhor prevenção é o uso de preservativos, como vocês sabem, né? A adoção de medidas de segurança é fundamental para garantir a saúde do paciente e do profissional. O uso das medidas de proteção deve ser rotineiro em todos os pacientes, sem exceção. Gente, isso é uma pergunta que vários alunos já me fizeram. Doutora, mas e se o paciente não disser que é portador do vírus HIV? Como é que a gente vai saber para se cuidar? Então, isso é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu já devo até ter dito para vocês, mas vou repetir. Não, a gente não pode tratar o paciente de forma diferenciada, tá? Todos os pacientes a gente tem que tratar de forma igual. Primeiro, porque às vezes o próprio paciente ele não sabe de qual doença ele é portador, certo? Às vezes ele sabe e não quer falar. E às vezes ele fala, ele sabe e fala. Então, para a gente não pode haver diferenciação. A gente tem que tomar as medidas de proteção e as medidas de biossegurança dentro do consultório para todos os pacientes de forma igual. A gente não pode fazer diferenciação. Esse paciente eu acho que não é portador de nenhuma doença. Então esse eu não vou cuidar muito, eu vou ter mais ou menos cuidado. Não, isso não existe. O cuidado, todas as medidas de biossegurança e a utilização dos equipamentos de proteção individual deve ser os mesmos para todos os pacientes, independente de qualquer coisa. Então, gente, outro vírus bastante também comum no nosso meio, né? O vírus do influenza, né? O influenza A, da gripe A, que é o H1N1, tá, gente? Um vírus também bastante conhecido no ambiente odontológico, né? Que a gente também precisa ter bastante cuidado, porque é um vírus que pode levar a quadros clínicos bastante graves, tá? É uma doença provocada pelo vírus de mesmo nome, cujos sintomas são semelhantes ao da gripe comum. Eu não vou falar aqui de gripe comum porque a gripe comum normalmente não traz nenhum dano assim mais sério ao paciente, né? Mas eu fiz questão de falar da H1N1, tá? Porque também é um vírus que a gente tem que ter bastante cuidado. No entanto, requer cuidados especiais a pessoa que apresentar febre alta, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, dor nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço, vômito, diarreia e, nos casos mais graves, falta de ar. Então, a H1N1, ela pode se apresentar como uma gripe comum, ok. Ou ela pode o quê? Se agravar, levando até a casos mais graves com falta de ar, tá certo? Então, a transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias, principalmente pela tosse, espirros de pessoas infectadas ou pelo contato direto com objetos contaminados, tá? Então, a gripe A, que é H1N1 ou influenza A, ela pode ser transmitida através de saliva, tá? Então, é um
tipo de vírus que a gente tem que se preocupar no ambiente odontológico, porque no ambiente odontológico a gente tem muito contato com saliva, tanto através dos aerosóis, que é aquela névoa que fica de saliva, que eu já falei para vocês na aula passada, quanto com objetos contaminados com saliva, tá? Para que não haja a infecção cruzada, nem do paciente para a gente, nem da gente para o paciente e nem de paciente para paciente, como eu já falei para vocês na aula passada. Então, vamos ter bastante atenção na gripe A, tá? Então, o tratamento da gripe A é o tratamento dos sintomas, certo? Mas só deve ser feito, né, obviamente, através da orientação médica. As complicações da H1N1 são mais comuns nos extremos de idades, crianças e idosos, e nas gestantes, tá bom? As principais são, isso aqui é quando ocorrem os casos mais graves: insuficiência respiratória, pneumonia, infecção bacteriana, convulsões, miocardite, insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos. Então, por esse quadro aqui, a gente sabe que a H1N1 pode sim levar a óbito, né? Como todo mundo já deve saber, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia da H1N1, para quem não lembra, a H1N1 também foi uma pandemia entre 2009 e 2010. Até bem recente, né? Há 10 anos atrás, a gente teve uma pandemia de H1N1, onde houve um número de óbitos muito alto no mundo, tá? E durante o período de pandemia, foram quase 9 mil mortes em decorrência da H1N1, tá bom, gente? Claro que fora desse período também morreu mais gente, mas como é que se diz? Mas aí já foi diminuindo por conta de quê? Da descoberta da vacina da H1N1. Então, hoje a gente realmente não há um número de morbidade, mortalidade muito alta por conta da vacina e dos tratamentos que já estão mais avançados, até pelo tempo que houve a pandemia, né? A melhor forma de prevenir é recebendo a vacina contra a gripe H1N1 e todas as precauções de higiene, né, gente? Obviamente, já existe a vacina que todo mundo deveria tomar, né? E que é importantíssimo. E também, lógico, todos os cuidados com a higiene, tanto pessoal e, no nosso caso, todos os métodos de biossegurança dentro do consultório, certo? Gente, outra doença também que a gente fala dentro do consultório, tá? É a sífilis, que é uma doença crônica e altamente contagiosa, que já não é mais causada por vírus, já mudei um pouquinho, a gente vai começar a falar, vou falar da sífilis que é causada por bactéria, tá? O nome da bactéria que causa sífilis é o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. A transmissão é feita pelo contato direto com lesões de pele, mucosas, fluidos e secreções, tá? Então, como a gente tem aqui que a sífilis também pode ser por saliva contaminada, eu achei importante falar, como eu já falei para vocês, né? Porque a saliva e também o sangue, obviamente, né? Que a gente também lidar com sangue dentro do consultório odontológico. A sífilis pode ser transmitida através de saliva e sangue contaminados. Fora que também é uma DST, né? É uma doença sexualmente transmissível. Então, achei importante também falar da sífilis aqui como uma doença de preocupação no âmbito odontológico. A sífilis é uma doença sistêmica, mas as manifestações intrabucais são muito frequentes, presentes em lesões bucais. As placas mucosas são altamente contagiantes, constituindo-se um sério problema de biossegurança. Uma lesão prévia nas mãos ou um acidente pérfuro cortante constitui porta de entrada para a infecção de profissionais. Mas repetindo tudo que a gente falou, né, gente? É uma doença, a sífilis é uma bactéria que, se a gente atender um paciente que porte essa bactéria, que seja portador da bactéria, portador da sífilis, a gente sofre, lógico, o risco de ser contaminado, porém, se a gente fizer todas as medidas corretas de biossegurança, se tiver todos os cuidados com todas as medidas de biossegurança, esse risco é muito, muito, muito baixo, tá bom? O tratamento da sífilis, né, como é causado por uma bactéria,
através de antibióticos. Mas lembre-se que sempre quem passa os antibióticos é o médico, tá bom? Então, gente, outra doença também causada por bactéria, mas também uma doença infecciosa, é a tuberculose, que também é uma doença de preocupação no âmbito odontológico, tá? A tuberculose é uma doença infecciosa, cujo agente etiológico, né, causador, é uma bactéria, que é o bacilo de Koch. Como é conhecida a bactéria? É veiculado de pessoa para pessoa, quase que exclusivamente por aerosóis de saliva. Então veja como isso faz parte do nosso meio, certo? Porque só o que a gente tem contato é isso, aerosóis de saliva, é o que mais tem dentro do consultório, certo? E o bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, ele é transmitido através de saliva. O ser humano é facilmente infectado, mesmo que a doença não se desenvolva na maioria dos indivíduos saudáveis. Gente, não quer dizer que se a gente tiver contato com essa bactéria, a gente vai adoecer não, viu? Até porque a gente tem um sistema imunológico, né? Normalmente, as pessoas que desenvolvem tuberculose são pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido por alguma doença pré-existente, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar com todas as medidas de biossegurança, a gente vai estar com todos os EPIs dentro do consultório para não ter contato com esses vírus e com essas bactérias, tá bom? A tuberculose pulmonar é acompanhada por febre, fadiga, tosse e o tratamento também através de antibióticos, tá bom? Então, gente, vamos falar um pouquinho agora do novo coronavírus, tá? Que é o causador da Covid-19, que é um vírus, um novo coronavírus, né? Um vírus novo pra gente, que foi descoberto em dezembro de 2019, onde o primeiro paciente acometido foi na China, né? Em dezembro de 2019, e que nesse momento, né, atual que nós estamos vivendo, é uma pandemia, né, uma doença que está acometendo grande parte dos países, né, no mundo, e também é uma doença causada por um vírus e altamente infectante e de bastante preocupação para a nossa profissão e para o ambiente odontológico, tá certo? Vamos dar uma estudada bastante porque isso aqui é de extrema importância na prática odontológica, tá? A gente precisa conhecer a doença, conhecer o vírus, conhecer principalmente as formas de contaminação, as formas de transmissão. Para quê? É conhecendo que a gente se protege, é conhecendo que a gente consegue se defender, tá bom? Então, gente, o que é o coronavírus, tá? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, tá? Então, o vírus, tá, é chamado de coronavírus e causa a Covid-19, que é a doença causada por esse tipo de vírus. O que é a Covid-19, gente? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Então a gente pode ter desde um quadro assintomático, né, um paciente que venha a se infectar, se contaminar pelo coronavírus e nem apresente sintomas, a quadros respiratórios graves, que pode levar até a óbito, como a gente está vendo aí, né, todos os dias nos jornais. Então, conforme as informações atualmente disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a pessoa do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ocorre por meio de gotículas respiratórias expelidas durante a fala, tosse ou espirro, e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou
ou indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que outros patógenos respiratórios se espalham, tá, gente? Então, assim, na verdade, a forma de transmissão do coronavírus não é só o coronavírus que age desse jeito. Outros vírus também agem dessa forma. A transmissão também é feita dessa forma, através de gotículas de saliva contaminadas, tá? E lembrando que essa transmissão, além de poder ocorrer de forma direta, de pessoa para pessoa, né, com contato direto, ainda pode ocorrer de uma forma indireta, que é a pessoa contaminada tocar em algum objeto e a pessoa que não está contaminada tocar e levar as mãos à boca, aos olhos, tá? Ao nariz e se contaminar. Então, a contaminação em si, esse tipo de contaminação e de transmissão não é novo, tá? O que é novo é o vírus, mas essa já é uma forma de transmissão de várias outras doenças, tá? De várias outras doenças infecto-contagiosas. Mas a gente está vivendo essa pandemia nesse momento, então por isso que é importante a gente rever todas essas questões, tá bom? Então, a pandemia do Covid-19 é uma pandemia em curso, né, que a gente está vivendo nesse momento, de uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa daqui é a sigla, tá? A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na República Popular da China, em dezembro de 2019. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto uma pandemia. E o que é uma pandemia, tá? A gente diz que uma pandemia é quando há disseminação mundial de uma nova doença. O termo pandemia, ele é utilizado quando uma epidemia, que é um grande surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, assim, normalmente uma pandemia, ela vem de uma epidemia, tá? Ela vem de uma epidemia que era uma coisa local, falando do Covid, do coronavírus, né? Ela começou na China, era uma epidemia na China e a partir do momento que foi se espalhando por todo mundo, ela virou o quê? Uma pandemia. Por quê? Porque ela se espalhou por vários continentes. O que era uma coisa localizada, o que era uma epidemia, virou uma pandemia quando se espalhou por vários locais do mundo, tá? Então, gente, falando um pouquinho da doença causada pelo coronavírus, que é o Covid-19, os sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns tosse, febre alta, tosse seca, né? Febre alta, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, certo? E o diagnóstico do Covid, ele é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, né? Primeiro é feito o quê? Um exame clínico do paciente, tá? Primeiro, para avaliar a presença de critérios clínicos e caso o profissional, o médico, avalie que seja necessário, que é feito um exame laboratorial para confirmação da presença do coronavírus ou não no paciente, tá? Então, primeiro é feito o exame clínico do paciente e o profissional, o médico, é quem vai avaliar a necessidade ou não de se fazer o quê? O exame laboratorial para confirmação do portador da doença. Então, gente, como é que a gente faz para se proteger, tá? As recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes: lavagem com frequência das mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienizar com álcool gel 70%, tá? Ele falou aqui até a altura dos punhos, mas a gente recomenda que lave todo o antebraço, tá? Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.
Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular, os brinquedos de crianças, todos os utensílios, tá? Sempre está higienizando com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas, igrejas. Se puder, fique em casa. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência. Então, gente, essas são as recomendações atuais, tá? Eu peguei essas recomendações do site do Ministério da Saúde e são as recomendações atuais. O porquê dessas medidas nesse momento, né? Nesse momento agora? Primeiro, porque não existe uma vacina. Segundo, porque nós estamos vivendo uma pandemia em que existe uma alta probabilidade de contaminação, certo? E também porque ainda não existe um tratamento eficaz. Então, nesse momento, essas são as recomendações, certo? Essas são as recomendações desse momento, que são orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Essas orientações, elas podem ser mudadas de acordo com a evolução da doença, tá, gente? Hoje as orientações são essas. Então é importante que se haja o acompanhamento dessas informações pelos sites oficiais, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde. Eu recomendo que vocês só se informem através dos sites oficiais, tá? E hoje as orientações são essas e a partir da evolução da doença, provavelmente essas orientações elas devem sofrer algumas transformações, tá bom? Gente, aquelas informações, né, que eu dei agora sobre o coronavírus e a Covid são informações gerais, tá bom? Só para a gente não deixar passar em branco, a gente se situar, mas eu acredito que são informações que todos vocês já sabem, porque são informações que estão sendo extremamente divulgadas todos os dias, todas as horas na televisão, na internet, toda hora a gente está vendo isso, né? Mas de qualquer forma eu achei importante a gente reforçar essas recomendações gerais e atuais, tá bom? E a gente vai falar aqui um pouquinho também de uma forma até mais resumida, mas é importante para a gente, sobre a relação coronavírus e a odontologia, que é a nossa área de trabalho, tá bom? Então, gente, as medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de micro-organismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Aqui, eu estou repetindo o que eu já falei várias vezes, né? As nossas medidas de prevenção, elas têm que existir sempre, em qualquer momento, certo? Óbvio, minha gente, que nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia de uma doença em que o seu principal meio de contaminação é através de saliva contaminada, é de extrema importância que nós que trabalhamos na odontologia estejamos absolutamente atentos a todas as recomendações. Por quê? Porque se o principal meio de transmissão, a principal via de transmissão do novo coronavírus é a saliva, com certeza nós, profissionais de odontologia, estamos altamente suscetíveis à contaminação, porque a saliva é um agente que nós estamos em contato direto todos os dias dentro do consultório odontológico. Então, é de extrema importância que nós, profissionais da odontologia, estejamos absolutamente atentos a tudo que está acontecendo nessa pandemia e a todos os métodos de prevenção, tá bom?
Então, o novo coronavírus possui uma alta e sustentada transmissibilidade entre as pessoas. Quer dizer, ele é um vírus de fácil transmissão, tá? Ele é um vírus que se transmite de forma muito fácil. A melhor maneira de prevenir essa doença, né, que é o Covid-19, é adotar ações para impedir o quê? A propagação do vírus. Tudo que a gente fizer no nosso dia a dia e principalmente dentro do consultório, a gente tem que fazer todas essas medidas para que não haja a propagação do vírus, tá bom? Para que o vírus não se propague nesses ambientes. O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a exposição a patógenos. Patógenos são doenças, tá, gente? Respiratórios, incluindo os causadores das doenças respiratórios, incluído o novo coronavírus. Foi o que eu falei. Quem está no serviço de saúde tem que ter todo o conhecimento, nós profissionais, de como a doença acontece, de como o vírus se comporta, de como é o seu meio de transmissão. A gente precisa conhecer para poder se defender. Se a gente não conhecer como as coisas acontecem, a gente não tem como se defender e como nos proteger e proteger os pacientes, tá bom? Desta forma, as medidas de prevenção e controle devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, tá? Na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. Então, o cuidado com o paciente, ele tem que existir desde o momento que o paciente entra no consultório, tá? Desde que o paciente entra no consultório até a hora que ele sai. Não adianta só se cuidar, só se prevenir, só ter os cuidados durante o atendimento, porque no momento que ele está sendo triado, no momento que que a gente está fazendo a consulta, a anamnese, também pode haver contaminação. Então, os cuidados, as medidas de prevenção e os cuidados devem existir da hora que o paciente chega até a hora que o paciente sai do consultório. Não é só no momento de atendimento, não, tá bom, gente? Gente, o Fast Track do Covid-19, tá? Eu vou explicar aqui a vocês o que é isso. É uma medida nova, foi implementada mês passado pelo Ministério da Saúde. É importante vocês saberem. Os profissionais da saúde bucal, como integrantes das equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde, devem compor os times que realizarão as ações do Fast Track Covid-2019. É um sistema de triagem que visa agilizar o atendimento de casos de síndrome gripal, incluindo suspeitas de Covid-19. O método é derivado de protocolos de triagem em emergências e prioriza pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evita o contágio local com outros pacientes. Vou terminar de ler para explicar para vocês. Os profissionais de saúde bucal de nível técnico, que aí são vocês, tá? Os auxiliares de saúde bucal, deverão auxiliar na fase inicial de identificação de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção e isolamento. Já os de nível superior, os cirurgiões dentistas, deverão auxiliar no atendimento na fase de avaliação de sintomas e notificação, se necessário, colaborando com os profissionais de enfermagem de nível superior. Ressalta-se que as orientações de atendimento e de participação no sistema Fast Track podem ser ajustadas a qualquer momento pelo Ministério da Saúde, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico do novo coronavírus no Brasil. Então, gente, resumindo, o que é isso? Esse Fast Track do Covid-2019 foi uma ação do Ministério da Saúde, feita agora, né, óbvio, com a evolução da doença, em que os dentistas e os auxiliares, que são vocês, estão participando, estão fazendo triagem de pacientes que cheguem com sintomas gripais nos ambientes de atendimento público, tá? Então, eu conheço dentistas que trabalham em postos de saúde, no serviço público, que estão fazendo triagem de pacientes. Ele, o dentista e o auxiliar, certo? Então, assim, faz a triagem, né? Faz toda aquela anamnese, aquela conversa com o paciente, e uma vez que ele identifique que aquele paciente, diante daqueles sintomas que ele está,
pode ser um possível portador do coronavírus, ele encaminha para o médico ou o enfermeiro, tá? Então, quer dizer, os profissionais da odontologia, os cirurgiões dentistas e as ASBs, né, no caso vocês, estão participando ativamente desse momento, tá? Fazendo a triagem de pacientes possíveis portadores de coronavírus. Então, a triagem para de pacientes para Covid-19, tá? Telefone ou presencial, que é você perguntar ao paciente se ele apresenta sintomas gripais ou teve contato próximo com alguma pessoa que apresentava algum sintoma, tá? No presencial, o que é que a gente deve fazer? Verificar a temperatura corporal do paciente, do acompanhante. Deve-se monitorar a temperatura de toda a equipe de saúde bucal. E a febre será definida para os pacientes que apresentarem temperatura acima de 37,8. O que é que primeiro que se faz? Conversa com o paciente para saber quais são os sintomas que ele está de gripe. Verifica a temperatura, tá? Verificando a temperatura e se der acima de 37,8, esse paciente já deve ser passado para os médicos ou enfermeiros responsáveis, tá bom? Então, o paciente com suspeita de Covid deve ser orientado a fazer isolamento domiciliar imediatamente e a procurar um serviço de saúde somente em caso de agravamento dos sintomas. Então, como é que os profissionais de saúde devem orientar o paciente? Se ele está com suspeita de Covid, mas está com sintomas leves, ele tem que fazer isolamento domiciliar. Mas se houver agravamento dos sintomas, ele deve procurar os serviços de saúde, tá bom? Evitar aglomeração, né? A gente deve orientar o paciente a evitar aglomeração de pacientes e acompanhantes na sala de espera, devendo manter distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Então isso, minha gente, quem tem que organizar isso dentro do consultório somos nós, dentro dos ambientes, dos consultórios, dos ambientes de atendimento, somos nós. Organizar para que não haja aglomeração nas salas de espera. A gente já está fazendo isso nas clínicas particulares. Isso também está sendo feito nos ambientes de sistema público de saúde, para que não haja aglomeração nas salas de espera, tá? Para o atendimento. Que esses pacientes devem manter uma distância de pelo menos 1 metro entre um e outro. Então, paciente com suspeita para Covid-19 e tratamento eletivo deve-se postergar o tratamento odontológico. Então, na triagem, se durante a entrevista, a gente viu que esse paciente tem sintoma gripal, que pode ser Covid-19, a gente remarca o paciente. A não ser que seja urgência e emergência. Se for urgência, temos que atender. Obviamente que com todos os cuidados que a gente já conhece. Mas se o paciente tiver com sintomas gripais, nesse momento é orientado que não haja atendimento do paciente, que o paciente seja remarcado até a melhora dos sintomas, tá? O paciente com suspeita de Covid-19 deve ser orientado a fazer isolamento domiciliar imediatamente e procurar serviço de saúde em caso de agravamento dos sintomas, como eu já falei para vocês. Então, a gente tem que fazer essa orientação quando o paciente chegar no nosso consultório, na nossa clínica, ou se for no posto de saúde. Então, não importa, público ou privado, atendimento público ou privado. A orientação é essa. Chegou o paciente com sintoma gripal, remarca a consulta até ele fazer todo o período de isolamento domiciliar, tá? E orientar o paciente que ele fique em isolamento domiciliar e caso haja agravamento dos sintomas, procure o sistema público de saúde, tá? Agora, se o paciente tiver com urgência ou emergência, aí a gente tem que atender porque o paciente não pode ficar com dor, obviamente, né? Gente, aqui tem um quadrinho com as recomendações para os cirurgiões dentistas para a prevenção do Covid, tá? Aqui na frente eu vou falar sobre cada item desse, mas aí depois vocês conseguem printar essa tela para dar uma olhadinha nesse quadro com calma, tá? Mas a gente vai falar aqui. Então, o Covid propaga-se via gotículas respiratórias, como eu já falei.
contato direto com secreções infectadas e aerosóis, muito comum nas doenças odontológicas. Por isso, os seguintes cuidados são recomendados aos profissionais da odontologia. Então, gente, quais são os principais cuidados que a gente deve ter para a prevenção da disseminação do vírus, do coronavírus, certo? Usar a máscara N95, certo? Ou, em caso de continuar usando a máscara habitual, que é aquela máscara cirúrgica que a gente é mais acostumado, essa máscara N95, a gente não tem o hábito de usar ela dentro de consultório odontológico, tá? A não ser dentista que vai para hospital fazer procedimento cirúrgico. Mas dentro do consultório a gente não usa habitualmente esse tipo de máscara. Agora, nesse momento, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, alguns profissionais estão usando, mas a recomendação do Ministério da Saúde é que essas máscaras sejam utilizadas, a prioridade da utilização dessas máscaras sejam para os médicos que vão para UTI, que vão fazer atendimento dos pacientes portadores do Covid-19 dentro de ambiente da UTI. Então a gente pode sim continuar usando as nossas máscaras habituais, mas com alguns cuidados. Primeiro, usar máscaras de alta qualidade, tá certo? Máscaras cirúrgicas de alta qualidade e que a gente faça a troca dessa máscara de 2 em 2 horas, tá? De 2 em 2 horas a gente tem que trocar essa máscara. Isso é importantíssimo para a nossa proteção e para a proteção do paciente. Reforçar o uso de jaleco. Isso aqui, gente, obviamente, né, que já deve ser habitual no ambiente odontológico, mas a gente precisa reforçar o uso do jaleco, luvas, óculos de proteção. E recomenda-se que a gente higienize essa paramentação a cada paciente. Cada paciente que a gente atende, a gente faça uma higienização. E, deixa eu ver se tem aqui. Então, tem mais alguns equipamentos que a gente está inserindo nesse contexto para que haja uma maior proteção, tá? Que é um protetor facial acrílico e muitas vezes um avental de TNT esterilizável, que é para poder aumentar a barreira de contaminação, tá? Para que não haja contaminação. Então, lavar cuidadosamente as mãos antes e depois de cada paciente, de cada atendimento, né? Após cada consulta, limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambientes de trabalho. Lembrando que normalmente toda essa limpeza é de responsabilidade da SB, né? Mas o cirurgião dentista também pode colaborar, obviamente, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que ter esse cuidado entre um e outro paciente, a gente limpar e desinfetar tudo que foi utilizado no atendimento daquele paciente. Todas as superfícies de atendimento, todo o equipamento odontológico, ele precisa ser limpo e desinfetado com álcool 70, tá? Ter precauções redobradas no manuseio de modelos e moldes, tá? Aquele modelozinho em molde de prótese que a gente fez, assegurando a sua efetiva desinfecção. Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e desinfecção. Evitar cumprimentos com beijos ou aperto de mão durante a consulta, né? A gente tem o hábito de às vezes dar a mão, cumprimentar o paciente, mas nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem que evitar esse tipo de contato direto com o paciente, né? Tanto para a nossa proteção quanto para a proteção do paciente. E procurar manter todas as superfícies do consultório permanentemente limpas e desinfetadas, devido ao fato que o vírus pode ser transportado pelos aerosóis e consegue sobreviver nessa superfície por mais de 9 dias. Quer dizer, repare quanto tempo o vírus pode ficar nas superfícies vivo. A gente já sabe disso, que ele fica dias vivo na superfície. De alumínio, ele dura mais, enfim. Gente, para terminar, a gente está vivendo esse momento, né? E todos os cuidados que a gente já tinha no consultório, esses cuidados a gente já tinha que ter. Nós já tínhamos, na verdade, porque existiam outras doenças infecto-contagiosas. E essa nova doença, né, que nesse momento é perigosa, primeiro porque ela é uma doença facilmente transmissível e
por ser nesse momento uma pandemia, a gente deve reforçar os cuidados no atendimento. Tanto os cuidados na biossegurança geral do consultório, dos instrumentais, dos materiais, como a nossa proteção individual, da equipe de saúde, tá? Precisamos reforçar o uso dos equipamentos de proteção individual, gorros, óculos, máscara, jaleco, tudo para que a gente diminua e principalmente para que a gente não haja contaminação dentro do nosso ambiente de trabalho, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.